Olá pessoal, eu me chamo Elane Ramos, sou aluna do primeiro período do curso de Pedagogia da Faculdade Novo Horizonte. Nesse vídeo, eu e minhas colegas vamos falar sobre Emília Ferreiro, sua vida, sua obra, sua contribuição e importância para a educação brasileira e de toda a América Latina. Emília Ferreiro é uma psicóloga, pesquisadora e escritora argentina. Ela nasceu em 1936 na cidade de Buenos Aires. Emília fez doutorado na Suíça sob a orientação do psicopedagogo Piaget. Em 71, ela volta para Buenos Aires e constitui um grupo de pesquisa sobre a alfabetização com grandes nomes como Anna Taborowsky. Em 77, após um golpe de Estado que derrubou um presidente argentino, Emília se exila na Suíça, levando consigo dados da pesquisa realizada com seu grupo sobre a psicogênese da língua escrita, campo que seu mestre não estudou. Olá, me chamo Érica Maria e irei falar da maior especialista do mundo em alfabetização, Emília Ferreiro. Segundo Emília, toda criança ela tem um prazo de aprendizagem, seu tempo. Então, esse tempo tem que ser respeitado. Algumas, elas pegam com facilidade, outras já têm mais dificuldade para pegar, né, a fase da leitura, da escrita, mas isso é normal, né, porque cada criança, ela tem o seu tempo, ela frisa bem essa parte de respeitar o tempo da criança. Porém, para a criança ser alfabetizada, ela precisa passar por 4 fases. Seria ela a pré-sílaba, a silábica, silábico-alfabética e a alfabética. Depois que a criança ela passa por esse processo, ela já pode se dizer que é uma criança alfabetizada. Porém, devemos incentivar, né, a prática da leitura, da escrita, seja ela na escola, em casa, mas a criança ela precisa desse incentivo, porque a criança que lê e que escreve, ela vai saber se expressar melhor, né, socialmente, ela vai ter uma facilidade melhor, né, na escrita, né, para não ocorrer tanto erros, né, e daí Emília ela frisa bem que a alfabetização, ela não é um estado, mas sim um processo de aprendizagem. Então, assim, tem que se respeitar o tempo certo, cada uma das crianças que tenha dificuldade de aprender. Josenilda, vim aqui falar sobre um pouco da leitura e da escrita da Emília. Ela afirma que a construção do conhecimento da leitura e da escrita tem uma lógica, embora aberta, em interação social, na escola ou fora dela. Neste processo, a criança passa por etapa, com avanço e recuo até se imposta do código linguístico. Muitas vezes, colocamos a criança no colo e abraçamos junto com os livros ao mesmo tempo. A história para uma criança que todavia não sabe ler e que provavelmente não vai poder ler durante tantos anos. Parece normal comprar livro e ler em voz alta. E também nos parece normal que façamos. Isso é uma situação que demonstra... Me chamo Jaqueline e eu irei falar sobre o papel do professor, segundo Emília. Para ela, o professor é aquele que deve organizar um ambiente alfabetizador, buscando formas que estimulem a curiosidade na criança e favoreça a alfabetização. É necessário trabalhar com conteúdos atuais e de conhecimento da criança para tornar essa aprendizagem mais simples e eficaz. O professor ele deve estimular a criança a pesquisar e a exercitar seu pensamento, para que ela crie suas próprias hipóteses. O educador
educador também precisa adaptar seu pensamento ao pensamento da criança, sem ficar preso nas suas próprias convicções e estar sempre aberto a mudar seu ponto de vista. Portanto, o professor, ele é o mediador nesse processo de aprendizagem. Me chamo Erika Fernandes e eu vou falar um pouco sobre alfabetização e letramento. Bom, letramento é a capacidade que a criança adquire de ler e escrever, estimulando assim a sua participação no processo educacional. E a alfabetização é o processo de aprendizagem do alfabeto e sua utilização como código de comunicação. E a nossa Emília Ferreiro, ela revolucionou a alfabetização. Ela se tornou uma espécie de referência para o ensino brasileiro. Criticando a alfabetização tradicional, Emília traz uma nova concepção de ensino, de educação, na qual a criança constrói e reconstrói o seu conhecimento sobre a língua escrita, através das hipóteses que ela mesma formula. Nesse processo, a criança passa por ciclos, com ascensão e retrocessos, até apoderar-se dos símbolos ou sinais e dominá-lo bem. Ligada ao construtivismo, ela apoia literalmente o desenvolvimento do senso crítico da criança, o pensamento lógico e uma participação ativa. Olá, meu nome é Luciana Maria e vou falar um pouco sobre a psicogênese da língua escrita por Emília Ferreiro e Anna Teberoski. Essa obra foi um divisor de águas no sistema educacional brasileiro, pois as ideias trazidas por estas autoras neste livro falam sobre a origem prévia dos conhecimentos do indivíduo, colocam a criança como protagonista da sua própria alfabetização, ele trazendo a sua própria gramática, questiona muito e critica o sistema educacional tradicionalista empregado nas escolas, principalmente as escolas públicas, e faz as comparações entre os níveis sociais em que as crianças elas vivem, que as crianças de uma classe melhor, uma classe média, têm uma alfabetização, já chegam na escola pré-alfabetizadas, e que a criança de escola pública menos favorecida, ela não tem esse acesso, então devido a várias intempéries, ela não consegue ter o mesmo desenvolvimento. Então ela fala que não existe implicações com relação às classes sociais, e sim a um método que está sendo utilizado, e que os professores não devem ficar presos, amarrados às suas convicções, e que devem trabalhar de acordo com a criança, com o desenvolvimento e a realidade de cada criança. Então, nessa teoria, elas classificam 4 fases estruturais, a fase prévia à alfabetização, que seriam elas: a pré-silábica, onde a criança ela não consegue relacionar as letras à língua falada. Na fase silábica, a criança ela começa a interpretar a letra da sua maneira. Meu nome é Viviane e eu irei falar sobre os principais trabalhos desenvolvidos por Emília Ferreiro. Relações temporais na linguagem da criança. Sistemas de escrita e desenvolvimento infantil, com autoria de Anna Teberoski. Em 1982, novas perspectivas no processo de leitura e escrita, com Margarita Gomes Palácio, resultado de uma pesquisa com mais de 1.000 crianças, que distingue 8 níveis de conceitualização da escrita. Em 1985, o processo de alfabetização, La alfabetización en processo. Em 1986, o Sistema de Escrita e Desenvolvimento da Criança, publicado no Brasil como A Psicogênese da Língua Escrita. Em 1989, organiza e edita Os Filhos do Analfabetismo, com propostas
para a alfabetização escolar na América Latina. Livros que reúnem experiências inovadoras de alfabetização realizada na Argentina, no Brasil, no México e na Venezuela. #Gratidão a Emília Ferreiro. Meu nome é Adriana Faustino. A Emília Ferreiro tornou-se uma espécie de referência para o ensino brasileiro e o seu nome passou a ser ligado ao construtivismo, campo de ensino inaugurado pelo psicólogo Jean Piaget. O termo construtivismo passou a ser divulgado no Brasil no início da década dos anos 80 e adotado pelos escola-novistas. Em suas pesquisas, Emília Ferreiro procurou observar como se realiza a construção da linguagem escrita na criança e que nenhuma prática de ensino ela pode ser neutra. Em seus estudos, Emília conclui que a criança tem um papel ativo no aprendizado e que elas constroem o seu próprio conhecimento. O aluno, ele é o centro, o protagonista no processo de aprendizagem. O nível de amadurecimento de cada aluno é respeitado em um processo dinâmico em que o aluno interage, diferentemente do método tradicional, onde o aluno não tem voz nem vez. O aprendizado, ele é construído gradualmente e o conhecimento é aprendido a partir dos conceitos anteriores. Boa noite. Me chamo Patrícia Salles. Irei falar sobre os prêmios de Emília. Emília, ao decorrer de sua carreira, recebeu vários prêmios em honraria à sua atuação como psicopedagoga. Em 1992, ela recebeu um dos títulos de mais destaque, doutor honoris causa da Universidade de Buenos Aires. 2 anos após, recebeu a Medalha Libertador da Humanidade na Assembleia Legislativa da Bahia, prêmio já atribuído a Paulo Freire e a Nelson Mandela. Em 1995, recebeu doutor honoris causa da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e o mesmo prêmio da Universidade de Córdoba, em 1999. Em 2000, mais um título pela Universidade Nacional de Rosário. Em seguida, Ordem Nacional de Mérito Educativo do Governo Brasileiro. E, por fim, doutor honoris causa da Universidade de Camauê, em 2003. Atualmente, a psicóloga é professora titular do Centro de Investigação e Estudos Avançados do Instituto Politécnico Nacional, lá no México. O que aprendemos com esse trabalho é que o professor, ele é aquele profissional que, a partir do seu trabalho, forma todos os profissionais. Seu ofício é admirável pelo fato de estar diretamente ligado ao ser humano, desde a sua primeira infância, não substituindo aos pais, mas fazendo um papel muito importante na vida de uma criança, lhe ensinando não apenas ler e escrever, mas de maneira mais coerente e eficiente possível, habilitando o ser humano para toda uma vida profissional. O professor ou a professora é o tipo de profissional que interfere literalmente no comportamento de outra pessoa no seu ambiente de trabalho. Ele ajuda a construir, moldar e até mesmo forjar um novo caráter nas pessoas a partir de suas instruções e dedicação. Que possamos ser esse tipo de profissional que ama a profissão e passa isso para o aluno. Que possamos nos tornar o futuro Laís da vida.